Amados, acabou 2021, graças a Deus, hein? Que ano abençoado! Não senti muita empolgação em alguns, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo na sua vida, você vai parar e olhar para trás, você vai falar assim, teve isso, isso e isso de ruim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, sempre vai acontecer isso. Alguém disse certa vez que a vida não é um mar de rosas. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode até não ser um mar de rosas, mas teve pétalas lá, lindas e maravilhosas. Amém, irmãos? E olhando para trás, querido, com toda certeza, você tem coisas para agradecer a Deus, sim. Quer uma? Você está vivo. Oh, aleluia. Sabe, quando eu paro e acordo de manhã cedo e olho no espelho, logo cedo pela manhã, eu falo assim, meu Deus, eu estou vivo mais um dia. Deixa eu te falar um negócio, às vezes a gente vive a vida de tal maneira que a gente esquece da bênção da vida. E às vezes a gente só vai lembrar que a vida é importante quando a gente está por um fio de perdê-la. Em 2005, lá no Brasil a gente fala assim, eu vi minha avó pela greta. O que significa isso? Eu estive a um pé de morrer. E quando me deparou aquela notícia ruim que eu ia morrer, que era a notícia dos médicos, você vai morrer, você fala assim, um filme passa na sua cabeça. E aí você passa a dar valor a coisas que até então você não dava. Então deixa eu te dizer uma coisa, olhe para a sua vida, bonitão e bonitona, e veja como que Deus te poupou e você está aqui em 2022, sentado na igreja, olha só, para cultuar a Deus, cheio de vida, cheio de saúde. Que privilégio, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou muito feliz e muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer em 2022. 2021 passou, mas 2022... a responsabilidade de ser um ano bom é minha e sua. Não espere do governo que o ano de 2022 seja bom. Não espere da economia que o ano de 2022 seja bom. Não espere da igreja que o ano de 2022 seja bom. Faça você o seu melhor ano. Como, pastor? Sendo um crente melhor, sendo um cidadão melhor, sendo um amigo melhor, sendo um servo melhor, sendo um marido melhor, sendo uma esposa melhor. Faça você a diferença. Sendo e não esperando. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Esse ano como vocês já sabem, nós denominamos esse ano aqui na igreja local, na igreja Verbo da Vida Porto, como 2022, o ano do crescimento. O ano do crescimento. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Nós vamos falar de crescimento. Amém? E antes de entrar na ministração propriamente dita, eu quero dizer para você uma palavra para você. Você agarre essa palavra se você quiser. Eu quero dizer para você que 2022 será o ano. Viva-o intensamente. Aproveite cada oportunidade e cresça. Esse ano viveremos e desfrutaremos
de tudo aquilo que crermos e declararmos. Ouse crer. Ouse declarar. E viva à altura de suas confissões. Façam feliz 2022. Amém, irmãos? Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6. Primeiro Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 6. Aleluia. Você achou? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém, irmãos? Olha para mim um pouquinho aqui. Esse texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, está tendo ali alguma confusão na igreja de Corinto. As pessoas estavam tendenciosas a ir para um lado e a ir para o outro. Ir para o lado de Paulo, dizendo, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. E outros ainda mais espirituais dizem que eu sou de Cristo. Quando, na verdade, querido, Paulo pega e coloca isso tudo bem claramente para a igreja. Olha, eu plantei. Como é isso? Como se dá isso? O plantio, querido, é feito pelo apóstolo, pelo pastor que é enviado para começar uma obra. Por exemplo, a Igreja Verbo da Vida Porto começou comigo e com Elisiane dentro da nossa casa. Nós plantamos toda essa igreja. Cada departamento dessa igreja foi plantado por nós. Amém, irmãos? Agora, o regar não é meu e dela. O regar vem de gente anônima, que talvez você não veja no dia a dia aqui no púlpito da igreja. O regar pertence a cada líder de departamento que está lá cuidando do seu filho no departamento infantil que você nem está vendo. O regar é cada um que recebe, cada diácono que recebe ali as pessoas com tanto amor e carinho, com um sorriso no rosto, sincero, um abraço, para aliviar o cansaço, né? As pessoas estão ali sendo recebidas. Isso é regar, irmão. Regar é você chegar aqui e encontrar músicos, uma boa música para poder adorar a Deus junto. Regar é você chegar aqui e encontrar tudo em plena condição de funcionamento, totalmente higienizado para que você possa prestar o seu culto a Deus. Isso é regar. Regar, então, querido, pertence a várias pessoas. Amém, irmãos? Amém.
Um planta, outros vêm e regam. Agora, querido, existe uma coisa que nem o que planta e nem o que rega pode fazer, que é o crescimento. Esse vem de Deus, querido. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou plantar um milho na terra. Eu planto o milho na terra. Aí vem outro e rega. Quando ele rega, ele não vai lá e vai falar assim, abre a terra e fala para aquele milho, cresce milho, cresce milho. O milho não vai crescer. Não cresce, irmãos. Jadiel falou aqui que precisa morrer, a semente precisa morrer. É necessário que aquela semente, uma vez plantada e uma vez regada, ela seja colocada para morrer. Porque quando ela morrer, aí sim ela vai viver. E vivendo, terá crescimento. Amém, irmãos? E esse processo, querido, é algo divino. Deus é quem dá o crescimento. Amém, irmãos? A nossa obrigação é fazermos o nosso melhor. A nossa obrigação é receber bem as pessoas, a nossa obrigação é evangelizar, a nossa obrigação é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus, a nossa obrigação é não negociar valores e princípios que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a nossa obrigação. Agora o crescimento, querido, virá dele. Sabe por quê, irmãos? Porque aí a glória vai ser dele. E não de homem algum. Ninguém poderá dizer, fui eu que fiz isso. E bater no peito e dizer, cresceu foi por minha causa. Porque eu estava lá, porque se eu não estivesse lá, não tinha crescido. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tiver, vai estar outro. Se eu não estiver aqui, vai estar outro. E vai fazer como eu, ou até melhor do que eu. Percebe, irmãos? Porque não diz respeito a mim. Diz respeito a Ele. A Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus permita que eu fique mais tempo, que eu gosto daqui. Gosto dessa cidade do Porto, eu gosto dessa igreja. Amo esse lugar, mas Deus permita que eu indo, venha outro que faça melhor do que eu. Exemplo disso, a igreja que eu fundei lá no Brasil, em Lagoa Santa, Minas Gerais. A igreja estava indo bem, estava a crescer. Mas depois que eu saí de lá, que eu estabeleci um pastor para ficar no meu lugar, o pastor Alessandro Ribeiro, a igreja cresceu muito mais ainda. Percebe, irmãos? É um processo natural. Faz parte da vida. Amém, irmãos? E eu me alegro com o crescimento de lá, como me alegro com o crescimento de cá. O que nós não podemos ter por precioso é achar que o púlpito é meu. E isso aqui é meu. Não, querido, a igreja, ela não é do pastor. A igreja é do Senhor Jesus. Aqui não é o ministério do pastor Márcio Butilheiro. Não, irmãos. Não mesmo. Aqui é o ministério do Espírito Santo. Ministério do Senhor Jesus Cristo, e nós nos alegramos com isso, em ver o nome de Jesus Cristo a ser proclamado e a crescer. Que você, ao chegar aqui, receba um alimento sólido,
um alimento que vai poder te fortalecer para que a sua prática deste alimento que você teve possa mudar, transformar a sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Eu peguei aqui e estava pensando, meditando sobre crescimento, e quando a gente fala de crescimento, querido, automaticamente, o que vem na sua cabeça? Talvez o que veio na minha também. Números. Quando você fala de crescimento, você fala assim, uau, agora então em 2022 nós vamos sair de 150 pessoas, nós vamos pular para 1000 pessoas. Oh, aleluia. Irmãos, isso é bom demais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Existe um crescimento que Deus quer para cada um de nós, como indivíduos. O crescimento da igreja é muito bom, mas eu e você temos que ter em conta um crescimento pessoal. Amém, irmãos? E eu estava lendo um texto essa semana, uma leitura que eu faço todas as manhãs, meditando na palavra de Deus, e essa semana, um capítulo que eu li da Bíblia, me chamou a atenção algumas coisas, e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 14, você pode abrir comigo? Amém. Goelinha é boa, né? É o Noah. É o Noah. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso de número 13. Você achou? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 14, verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadecendo-se dela, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, versículo 16, Jesus, porém, lhes disse, não precisa retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. 2022 é o ano do crescimento. Mas esse crescimento, queridos, se dará à medida que eu e você nos aproximarmos daquele que dá o crescimento. Amém, irmãos? Não existe milagre fora de Jesus. Não existe um crescimento fora de Jesus. Em qualquer área da sua vida, querido, eu e você, nós precisamos entender que em 2022 nós precisamos estar mais colado em Cristo Jesus e na sua palavra, mais praticantes daquilo que Ele nos orienta a fazer.
Aqui nós vemos um crescimento, querido, de quê? De provisão. Havia uma necessidade, se aproximaram de Jesus, e quando Jesus libera uma palavra, o crescimento de provisão chega. Aleluia. O crescimento de provisão chega. Qual a tua necessidade para 2022? Deixa eu te dizer, pode ser qualquer coisa que você precise, irmão. Se achegue àquele que pode liberar uma palavra sobre a sua vida e mudar a sua história. Se achegue a Ele e a sua palavra. Se achegue a Deus e a sua palavra. Tenha mais convivência com Jesus através da palavra e do Espírito Santo que habita em você. E você verá, querido, com os teus olhos, o crescimento da provisão na sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Continuando a leitura, nós vamos agora para o versículo 22 e vamos ver outro tipo de crescimento. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Ei, tem de bom ânimo." Ei, meu Deus. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Em 2022, querido, você vai experimentar, quando estiver conectado com Ele, um crescimento de sinais e prodígios na sua vida. Amém, irmãos? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro andou, num primeiro momento, sobre as águas. Mas, na verdade, Pedro não andou sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro, ele afundou nas águas. Pedro andou sobre a palavra. E enquanto esteve ligado à palavra, ele não afundou. Ele só foi afundar quando ele tirou os olhos da palavra e colocou os olhos nas circunstâncias, na adversidade, na tempestade, no seu próprio medo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando você afastar de si o seu medo, as dúvidas que pairam no seu coração, será que vai acontecer? Será que vai ser assim? Será que vai dar certo? Será? Quando você riscar o será da sua vida, querido,
Você vai ficar com aquilo que é verdadeiro. Você vai ficar com a palavra de Deus. Você vai ficar com a fé. Você vai ficar andando em cima da palavra e daquilo que Deus disse. E quando você andar em cima daquilo que Deus diz, nada poderá fazer com que você submerja. Você não vai afundar, você vai crescer, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Aleluia. Você não irá submergir. As palavras que chegarem sobre você, olha, 2022 está numa crise. Olha, 2022 está assim, 2022 está ruim, 2022... Você diga para ela assim, ei, chegou tarde. A palavra de Deus chegou primeiro. E a palavra de Deus me diz que eu sou mais do que vencedor. Eu sou vitorioso. Eu sou, em Cristo Jesus, tudo aquilo que Ele diz que eu sou. Aleluia! Não abra mão, querido, não negocie. Não negocie e veja as coisas acontecer na sua vida. Deus falou, vai acontecer. Deus disse, vai acontecer. Firma esses pés, essas pernas suas, em cima daquilo que é verdadeiro. Firme os seus pés em cima da rocha. Firme os seus pés, querido, de modo que eles não vacilem, porque se vacilar, afunda. Mas se permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, querido, ninguém vai nos resistir esse ano. Nós vamos chegar no final do ano e vamos poder olhar para trás e falar assim, uau, que ano maravilhoso! Nós crescemos em quantidade de pessoas, mas eu cresci como ser humano. Eu cresci como marido, eu cresci como profissional, eu cresci como ministro, eu cresci como um amigo, eu cresci. Aleluia. Você verá sinais e maravilhas acontecendo diante dos seus olhos com a sua própria vida. Por quê? Porque você não negociou. Você permaneceu firme naquilo que é verdadeiro. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Aleluia. E outra coisa importante que eu vi nesse texto também. Nesse texto nós vimos o crescimento de provisão, nós vimos crescimento de sinais e prodígios. E olha só o que eu vi também. Mateus capítulo 14, verso 34. Aleluia. Mateus 14, 34 diz assim: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Nós vamos experimentar, querido, você vai experimentar em 2022 de um crescimento na sua vida de saúde.
Amém, irmãos? Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aproxime-se dele, chegue-se a ele, e você vai viver aquilo que ele já conquistou para você na cruz. Saúde divina. Amém, irmãos? Nós estamos a viver um tempo de que cada dia que passa, uma nova vaga aparece. Uma nova vaga aparece. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você não podemos achar que isso é normal. Não é normal. Pode estar sendo comum. Comum é diferente de normal. Comum é algo que está a acontecer para todo lado. Normal é aquilo que é correto acontecer. E essas vagas, uma atrás da outra, não são normais. Independente da intensidade da enfermidade, independente da intensidade das consequências, dos sintomas, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é normal. O normal para a minha vida e para a sua é aquilo que Jesus Cristo fez. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos! Nós não seremos sarados, nós fomos sarados. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida, quanto mais você se aproximar a Deus e a sua palavra e crer na prática da palavra de Deus, você vai, querido, desfrutar de uma saúde divina abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. A ponto das pessoas olharem para você e falar assim, não é possível que você passou o ano inteiro e não teve nenhuma gripe? Aí você vai dizer, é possível. Haha. É possível. Mas e se chegar alguma enfermidade, pastor? Se chegar uma enfermidade, nós temos a palavra de Deus que diz que Ele curou a todos. Amém, irmãos? Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que crê. Cri, por isso falei. Amém, irmãos? Vai funcionar com quem? Vai funcionar com quem deu crédito a isso. Esse texto que eu citei aqui está lá em Isaías capítulo 53. A partir do verso 4. Mas, no verso 1 desse mesmo capítulo de Isaías 53, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? O braço forte do Senhor, querido, se manifesta sobre a vida de todo aquele que dá crédito a quem prega. Amém, irmãos? Então, uma vez que você ouviu a pregação e você passa a dar crédito àquilo, ou seja, você passa a acreditar naquilo e a viver à altura daquilo, querido, as coisas começam a acontecer na sua vida. Porque é impossível que Deus minta. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E por fim, abre lá em 1 Samuel capítulo 7. Nós vamos experimentar um crescimento, querido, em todas as áreas da nossa vida, quando nós reconhecermos a presença dEle.
Porque é Ele quem dá o crescimento, querido. Em qualquer área da sua vida, é Ele quem dá o crescimento. Você está com 1.000 euros na conta, é Ele quem deu o crescimento. Você está com 10 milhões de euros na conta, é Ele que deu o crescimento. Você tem um carro na garagem, é Ele que deu o crescimento. Você está com 3 carros na garagem, é Ele que deu o crescimento. Você está com a despensa com arroz e feijão, é Ele que deu o crescimento. Você está com a despensa com arroz, feijão, e tem o bacalhau, e tem lá o pernil, e tem tudo mais, e tem o ramon. É Ele quem deu o crescimento. Aleluia! Aleluia! 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amado, olha para mim aqui. A arca do Senhor representava na velha aliança a presença de Deus. Amém, irmãos? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Vai a arca do Senhor para a casa de Abinadab, fica na casa de Abinadab 20 anos e nada muda. O povo continua reclamando e murmurando e se lamentando. Por quê? Porque está tudo dando errado. Pode acontecer, querido, de nós estarmos com a presença de Deus e as coisas não acontecerem nas nossas vidas? Pode. Como, pastor? Porque as pessoas envolvidas não reconhecem a presença, não dão a Deus a sua devida importância. Mas olha o que acontece mais para frente um pouquinho. Vai aí para 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo 6. Você achou? 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. 20 anos na casa do outro, não mudou nada. 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade santa. Por amor à arca de Deus, deixa eu te dizer, não é por amor àquele objeto, é por amor à presença de Deus, irmãos. Por reconhecer a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Nós não precisamos mais de uma arca para representar a presença de Deus, porque eu e você temos dentro de nós a presença de Deus. E nós temos, por onde nós andamos, nós levamos essa presença. E por levar essa presença para todos os lugares, eu e você devemos reconhecê-la em todo o tempo na nossa vida. E quando nós reconhecemos essa presença, querido, as coisas acontecem. A Deus derrama a sua bênção sobre a minha vida e sobre a sua.
2022 não será um ano qualquer. 2022 será o ano do crescimento, o ano que você vai avançar, o ano que você verá coisas que estavam travadas na sua vida, sendo destravadas e acontecendo. 2022 será o ano que você terá a oportunidade de ver diante dos seus olhos sinais e maravilhas. Você andará em saúde divina, você prosperará com nunca, porque você vai reconhecer a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Queria chamar o pessoal do louvor aqui. 2022, querido, vai ficar marcado na história da sua vida. Escreve isso, anota isso, bota lá na parede da sua casa, coloca no frigorífico, escreve assim: 2022 é o meu ano, 2022 é o ano que eu vou crescer, 2022 é o ano que tudo isso acontecerá, porque eu vou reconhecer a Deus em todos os meus caminhos. Aleluia. Aleluia. Queria te convidar a ficar em pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Porventura tem alguém aqui nessa manhã que nunca tenha feito de Jesus Cristo o Senhor da sua vida e gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Fala assim: olha, 2022 eu quero começar tudo novo. Tudo novo. A começar por quem é o meu Senhor. Ah, pastor, mas eu acredito em Deus. Tudo bem, eu também acredito, nós empatamos. Eu sei que Deus enviou Jesus aqui na terra, eu também sei. Eu sei que Jesus morreu por mim, eu também sei. Eu sei que Jesus ressuscitou, eu também sei. Então o que eu preciso? O que você precisa? O que você precisa é o que eu já fiz. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 10, que se eu creio em todas essas coisas, como eu disse que você crê, e você concordou comigo que crê, é importante que você fale. É importante que você fale. A Bíblia diz que se creres com o coração e confessares com a boca que Jesus é o Senhor, então será salvo. Então precisa dizer, precisa falar aquilo que você concordou comigo que você crê. Se você crê e ainda não fez de Jesus o Senhor, não fez essa confissão, eu quero te dar a oportunidade nessa manhã. Levante sua mão e eu quero orar com você. Tem alguém aqui? Todos salvos? Eu quero orar então com você que está em casa. Você que nos acompanha pela internet. Você que está aí, repita comigo assim: Senhor Deus, nessa manhã eu reconheço que o Senhor enviou a Jesus nessa terra para morrer no meu lugar, mas ressuscitou e está vivo e voltará. Eu faço de Jesus o meu Senhor e meu Salvador.
Bom, é assim. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixa seu nome aí na internet. A gente quer reconhecer você e orar por você. Eu quero orar por esse ano sobre a sua vida. Eu queria que você, se você puder, você pudesse levantar suas mãos para cima. Faz assim, numa posição de quem está a receber. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, Pai. É o teu povo que você comprou com o precioso sangue de Jesus, para que hoje eles estivessem aqui. E nessa manhã, no primeiro domingo de 2022, eu oro sobre as suas vidas, para que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, alcance a cada um deles. Que eles sejam tocados nas suas mãos, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Que 2022 seja o ano em suas vidas. Um ano em que eles desfrutarão, por causa do reconhecimento da presença e da prática da palavra, eles vão desfrutar da provisão mais que abundante. Eles vão desfrutar da saúde divina. Eles vão desfrutar de milagres, sinais e prodígios acontecendo sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Celebremos ao Senhor.